salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, pra gente falar de São Paulo, informações importantes neste vídeo de repercussão nesta segunda-feira para deixar você por dentro das notícias do tricolor. Muito obrigado pela sua presença, eu fico imensamente grato pela sua participação e contribuição aqui no canal, você é muito importante para nós. Muito obrigado aos novos inscritos, a você que já é inscrito do canal também pela sua presença e fidelidade. Quando a gente chegar em 1000 inscritos vai ter sorteio e você pode ser premiado com uma camisa oficial do São Paulo, além de outros produtos e artigos do tricolor que serão sorteados aqui. Então se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo que é muito importante. A gente vai falar hoje da repercussão da entrevista coletiva do Rogério, também informações das redes sociais, uma cena muito legal que eu quero compartilhar com vocês e também informações da classificação do Campeonato Paulista. O São Paulo tem dois próximos confrontos muito difíceis contra o RB Bragantino e contra o Santos, e a gente vai conferir as informações da tabela do Campeonato Paulista. Muito obrigado pela sua presença e vamos de informação. Primeiro a gente vai falar dessa cena muito interessante, muito legal que eu vi nas redes sociais, né? A presença aí do Caleri, do Galopo e do Alan Franco visitando o Ferrarese, que passou por cirurgia no último domingo. Então os jogadores que atuaram ali no elenco, né, atuaram no último jogo, com exceção ao Caleri, o Galopo e o Alan Franco visitaram o Ferrarese. Ele está em recuperação, fez a cirurgia, já até falou nas redes sociais ali que passou bem, a cirurgia foi muito bem e ele está praticamente agora aí na recuperação, né? Vamos torcer para que o Ferrarese volte o quanto antes. É um jogador muito bom aí na zaga, estava numa das melhores épocas, eu acho, com a camisa do São Paulo, né? Tava tendo chance, tava começando a jogar, tava encaixando ali no time do São Paulo, infelizmente acabou sofrendo essa lesão no ligamento. Agora a cirurgia já passou, tranquilo aí, vamos torcer para ele se recuperar. E ali em cima tem um Te Esperamos Pronto Hermano aí, publicado pelos jogadores do São Paulo. E parabéns aí à iniciativa dos jogadores. É importante você ver que tem alguns jogadores dentro do grupo que são amigos ali, que isso também acaba refletindo dentro de campo e é legal de ver. Informações sobre a classificação geral do Campeonato Paulista, né? O São Paulo está na terceira colocação diante dos últimos resultados e aí tem uma classificação pelo menos até a 16ª colocação, que são todos os clubes, né? Os times aí. E o São Paulo está em terceiro. Palmeiras lidera com 14 pontos, com 4 vitórias e tem um saldo de 7 gols. Corinthians com 13 pontos, 4 vitórias e 6 gols de saldo. E o São Paulo que tem 11 pontos, tem uma vitória a menos, são 3 vitórias e tem um saldo de 4 gols. Aí o São Bernardo fecha a quarta colocação com 11 pontos, 3 vitórias e 3 de saldo de gol. E o Santo André que fecha na quinta com 10 pontos. Além do Santo André, Bragantino com 10 pontos e Inter de Limeira também com 10 pontos. São Bento é o último ali da classificação para a próxima fase com 9 pontos até o momento, né? Lembrando que ainda tem mais algumas rodadas, pelo menos 11, são 12 rodadas, tem ainda mais 5 jogos aí pela frente e o São Paulo pode sim conseguir uma classificação melhor. E lembrando também que a disputa na fase final é correspondente ao time que está melhor classificado na fase de grupos, na primeira fase do campeonato. Então, o São Paulo precisa fazer o máximo de pontos possíveis para decidir os jogos em casa. Seria muito importante decidir, por exemplo, uma final, semifinal, contra Corinthians e Palmeiras dentro do Morumbi. Era muito importante para o São Paulo conseguir a primeira classificação. Com o Crespo, quando o São Paulo foi campeão em 2021, foi assim. Já em 2022, quem decidiu em casa foi o Palmeiras, que teve uma campanha melhor que o São Paulo. E a gente viu o que aconteceu. Então seria muito importante para o tricolor tentar aí se classificar em primeiro geral. Vai ser muito difícil, tem Palmeiras e Corinthians ali lutando pelo Campeonato Paulista, né? Os dois aí querendo ser campeão, então vai ser muito difícil, o São Paulo vai ter que jogar muita bola para conseguir tirar essa diferença, eu acho que nem dá mais no momento, mas vamos torcer aí, né? O São Paulo acabou perdendo um confronto direto contra o Corinthians dentro do Morumbi, empatou com o Palmeiras fora, então é uma situação complicada aí do tricolor na tabela de classificação geral. Para a gente falar da classificação por grupos, né? O grupo C tem aí Corinthians e São Bento classificados
por enquanto aí primeiro e segundo colocado, e no grupo D, São Bernardo e Palmeiras ali lideram o grupo D. Já no grupo do São Paulo, tem ali São Paulo e Água Santa liderando o grupo, São Paulo com 11 pontos e Água Santa com 8. E no grupo A, Bragantino e Inter de Limeira dividem ali a liderança com 10 pontos empatados. A mudança só, a diferença ali no saldo de gols, a Inter de Limeira tem um gol a menos, né, no saldo total. E ainda Botafogo de Ribeirão ainda tem chance, né? O Santos também ainda tem chance, mas o Santos está lá em último do grupo, né? É uma situação difícil também a do Santos aí. Para falar da coletiva do Rogério Ceni falou a respeito de alguns jogadores específicos e também falou a respeito do Natan. E aí eu quero abrir aspas para o que disse o Rogério Ceni quando questionado sobre a lateral direita. Ele reforçou a importância do Orejuela, falou até com o Orejuela a respeito de vaias, né? Deu alguns conselhos para o jogador e também disse que o Natan está verde. Agora, na minha opinião, se o Rogério acha que o Natan está verde para jogar, eu acho que o Orejuela está maduro e demais, está quase podre para jogar. Então, é uma situação difícil aí que a gente tem para a lateral direita, porque o Rogério Ceni ele gosta do Orejuela ou faz ali, né, questão de cutucar a diretoria quando se fala de planejamento, né? Não é a primeira vez. Então o Rogério Ceni disse o seguinte, abre aspas, o Natan foi uma decisão da diretoria. Ele trabalhou um pouco com a gente no ano passado, está um pouco verde ainda, é o que é natural. Ficou no Coritiba e jogou 5 jogos em um ano. Não teve uma sequência. Vai ser útil neste momento. Vamos trabalhar, vamos ver se ele ele vai estar disponível esta semana, né? Vamos ver como ele vai estar essa semana. Enquanto não tiver Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, ele pode ser utilizado, afirmou, né? Então vamos pegar aqui o que o Rogério Ceni disse, né? Até fiz uma conjectura aqui para a gente analisar, mas ele disse o seguinte, ó. Vamos trabalhar, ver como ele está essa semana. Então, na opinião do Rogério, o jogador não está apto para jogar. Agora, ele deu também alguns indícios aqui, né? Ali na segunda linha, praticamente, ele fala assim, ó. Está um pouco verde ainda. O que quer dizer? Que o cara precisa ter mais sequência de jogos. E ele disse o seguinte, o que é natural. Ficou no Coritiba e jogou apenas 5 jogos em um ano. Então o Rogério Ceni já deu no meio, né? Falando que o cara quase não jogava, que o cara está verde ainda, né? Que o cara não está tão bem assim, como ele disse ali. E agora a gente vai ter que aturar o Orejuela na lateral direita, mesmo com a volta do Natan. Praticamente o que o Rogério Ceni disse aqui. Então ele deixou nas entrelinhas aquilo que ele quer transmitir, tanto para a torcida como também para a diretoria. Olha, trazer o Natan foi vocês da diretoria que quiseram. Eu não pedi para trazer. Tem o Orejuela aí, né? Agora ele disse o seguinte também aqui, ó. Enquanto não tiver Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, ele pode ser utilizado. Ah, tá. Então, quando voltar Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, o jogador não vai ter mais função dentro do clube, não vai ter mais oportunidade. E aí você vai ficar com Natan, Orejuela, Rafinha, Igor Vinícius e Moreira. Moreira vai vir só no meio do ano, né? Então, tem uma dificuldade gigantesca do Rogério aí em administrar o grupo, em administrar o elenco. O cara jogou pouco. Agora precisa dar uma sequência para o cara. É o mesmo que acontece com o Gabriel Neves, é o mesmo que acontece com o Galo. Rogério Ceni não dá sequência para os jogadores que ele não pediu ou os jogadores que não são aí da turma dele, né? Vamos colocar assim. Então foi a fala do Rogério Ceni a respeito do Natan. Eu discordo completamente. Na minha opinião, o jogador é do São Paulo Futebol Clube, veio da base, poderia ter ficado no São Paulo. A diretoria emprestou o jogador, já fez cagada aí. Agora, traz o Orejuela de volta, que nem estava nos planos. Chama o jogador de volta, a diretoria viu a necessidade. O técnico não está de acordo com isso daí. Pelo que a gente entende é isso, né? E agora, infelizmente, vamos torcer aí para que o Natan conquiste os olhos do Rogério Ceni, né?
para a gente falar do que o Rogério Ceni falou sobre a lateral esquerda, né? Natan, lateral direita, e Patrick Lanza na lateral esquerda. O jogador está servindo agora aí a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e pode ser utilizado pelo Rogério Ceni. Seria a terceira opção para a lateral esquerda. Mas o Rogério Ceni, abre aspas aqui para ele, também falou do jogador. Pode ser utilizado no profissional. Ele não tem as características do Wellington. Você vê na seleção que ele é o que menos sobe. Foge um pouco da característica que a gente busca. Ou seja, o Rogério Ceni já está falando aqui que o jogador Patrick Lanza, que é do São Paulo, que está na seleção brasileira, disputando o Sul-Americano e vai retornar ao São Paulo, pode ser utilizado. Ah, mas ele não tem as mesmas características que o Wellington. É claro, né, Rogério Ceni? Nenhum jogador é igual ao outro. Agora, é função do treinador pegar as características do jogador e encaixar ele como peça fundamental dentro do time. Agora, se for para escalar um jogador pronto e fazer ele jogar em qualquer sistema, então não precisa de um treinador aí. Você coloca qualquer cabeça de bagre aí no banco e põe os caras dentro de campo. Então, já tem uma cutucada também do Rogério Ceni a respeito da lateral esquerda, né? Ele falando o seguinte: foge um pouco da característica que a gente busca. Tá, então não é, né, o Patrick para o Rogério Ceni não é uma das melhores opções. Por isso a gente trouxe o Caio Paulista. Mesmo não tendo a marcação, mas se assemelha mais ao Wellington. Tá, então você quer dois jogadores completamente iguais, né? Caio Paulista e o Wellington, os dois iguais, não muda nada. Agora, se você precisar de um lateral esquerdo que tem uma característica diferente, que é mais defensivo, que vai conseguir fechar um pouquinho mais ali do lado esquerdo, onde o São Paulo sempre sofreu com o Reinaldo e com o Léo Pelé, quando você tem um lateral que é um pouquinho diferente, ele não serve. Somente serve esses jogadores aí que você tem utilizado, Rogério Ceni. É por isso que o São Paulo tá essa draga, né? Essa porcaria dentro de campo. Quem assistiu o jogo Santo André e São Paulo, cara, jogo feio, horroroso. E foi falado nas mídias hoje por todos os jornalistas esportivos possíveis que foi um jogo feio, que o São Paulo não apresenta nada, que o Rogério Ceni tem que ser criticado, tem que ser cobrado, que a diretoria do São Paulo tem que ser cobrada, que os jogadores do São Paulo têm que ser cobrados. Então não é só a torcida do São Paulo que já está por aqui com esse tipo de jogo mequetrefe, medíocre do São Paulo Futebol Clube. Tem muita gente também que não consegue assistir os jogos do São Paulo porque é um jogo feio, é um jogo fraco de técnica dentro de campo, de movimentação, de troca de passe. Não funciona nada, não tem nada dentro do tipo de jogo do São Paulo. Então, mais uma vez, o Rogério Ceni já criticando as duas opções que voltaram para o São Paulo. O Patrick Lanza, que vai voltar assim que acabar o Campeonato Sul-Americano aí pela seleção, e o Natan, que acabou de voltar. Ao invés dele pegar os caras e falar, não, vamos trabalhar, eles não têm característica, mas a gente vai tentar mexer aqui, mexer ali, a gente vai fazer o possível. Não, já falou, não pedi, não tem a característica, já está praticamente falando que não quer usar o jogador e vai utilizar só se não tiver outro jogador aí para ser improvisado, né? Na minha opinião, o problema aí é o Rogério Ceni. E para falar das vaias, no final, né, ele passou a mão na cabeça do Nestor, né, garantiu que Nestor e Orejuela são partes fundamentais do time e disse o seguinte, abre aspas, o Nestor quando saiu estava 0-0, cometeu alguns erros que eu acho que faz parte do jogo, finalização, passe errado. Eu sempre sou favorável do torcedor manifestar a insatisfação no final do jogo, ao final do jogo, mas é natural vaiar durante. Estava 0-0 o jogo. Tem que trabalhar com isso, psicologicamente absorver. É um jogador como Igor Gomes, que foi vaiado. Foi vaiado Igor Gomes. Kaká foi vaiado, eu fui vaiado, Luiz Fabiano foi vaiado. As vaias são inerentes aos jogos. Talvez ganhando a reação do torcedor seria diferente, mas eu entendo. O torcedor paga ingresso e extravasa, é impulsivo. Quando acabou o jogo estava todo mundo cantando feliz, disse Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni confundiu algumas coisas aqui. A felicidade no final do torcedor
cantando, não é porque o torcedor estava feliz e porque o São Paulo ganhou. O torcedor estava aliviado, né? Tirou aquele peso, aquela pressão de mais um vexame, porque para mim é vexame sim empatar com o Santo André. Há 29 anos que o São Paulo não ganhava do Santo André lá no Brunão. Então, quando o Rogério Ceni passa a mão na cabeça do Nestor, ele critica outros jogadores. Por isso que eu já falei aqui, não só nesse vídeo, em vários outros, que ele é péssimo gestor de grupo. É péssimo para gerir grupo, para lidar com o vestiário, para lidar com o jogador. Porque o Rogério Ceni é super arrogante, pelo menos é o que mostra nas coletivas e da maneira que ele fala aí nas coletivas, né? Ele disse o seguinte, que faz parte erro de finalização, passe errado, um passe de 3 metros, uma finalização dentro da área, isso faz parte para nós, que não somos aí profissionais, eu e você torcedor que joga um futebol final de semana, errar ali, pô, beleza, né? Ninguém é profissional. Agora os caras que só fazem isso o dia todo e ganham uma nota para fazer isso, errar um chute, errar o gol, não é nem acertar, não é acertar o alvo, o cara não acerta o gol, né? Chuta a bola lá em cima, não é chutou, o goleiro defendeu, não, ele não acerta o gol. E aí isso é normal? Isso é natural? Na minha opinião, não é. Né? Não dá para passar a mão na cabeça do Rodrigo Nestor. E aí depois ele comparou jogadores que foram vaiados, Kaká, Luiz Fabiano. Pô, o que o Luiz Fabiano entregava dentro de campo pode ter sido vaiado sim, mas a vontade que tinha o Luiz Fabiano e o que ele já fez pelo São Paulo não se compara ao que Nestor e Igor Gomes fizeram, né? Aí também Kaká. Pô, beleza, foi campeão com o São Paulo, tem uma história linda no São Paulo, mas a gente cobra porque a gente quer o melhor do time e da instituição. Agora, se não tá pronto para lidar com vaias, então, meu amigo, pega o boné e vai embora. Nestor, pega o boné e vai embora, faz igual o Igor Gomes. E ele falou o seguinte, falei com ele, Nestor, assim como falei com o Orejuela essa semana, sentei com ele, expliquei que o pior do que está não vai ficar. Duvido, né, Rogério Ceni? Porque ele já foi vaiado, ofendido, essa é a parte pior. Daqui pra frente tende a melhorar. Tá, se o cara joga mal, vai ser vaiado, vai ser criticado. Se joga bem, vai ser elogiado, a gente vai enaltecer aqui a atuação. A gente critica não a pessoa, o jogador, a atuação do jogador que está ali. É o que a gente critica, é o que a torcida vaia. E a torcida coloca a instituição São Paulo Futebol Clube acima de qualquer coisa, de todos. Não tem um jogador aí, nem antes e nem depois, que é maior do que a instituição São Paulo Futebol Clube. Talvez isso não tenha ficado claro para o Rogério Ceni e para os outros jogadores que estão aí dentro. Então, não interessa quem vai jogar, se vai jogar, como vai jogar. Importa a vitória e que o São Paulo seja campeão. Agora, se não está pronto para lidar com isso, com a pressão, com a torcida, meu amigo, sai fora do São Paulo, porque você não merece vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Isso eu falo para qualquer jogador aí do São Paulo. Este foi o vídeo de repercussão para falar aqui da coletiva do Rogério Ceni, para trazer também a imagem bem legal aí nas redes sociais e para falar da classificação do Campeonato Paulista. Um péssimo jogo do São Paulo contra o Santo André, mas a vitória veio no final graças ao Alan Franco ali fazendo gol de cabeça, e o São Paulo volta na próxima quarta-feira pelo Campeonato Paulista contra o RB Bragantino. Eu volto nesta terça com o boletim informativo diário para deixar você por dentro das informações e notícias, e agradeço a sua presença aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, um forte abraço. Valeu!